Olá, esta semana vamos concentrar nossos estudos no tema Sola Scriptura, que mostra que somente as Escrituras têm autoridade para interpretar as suas próprias mensagens. E o que realmente significa o Sola Scriptura? As palavras Sola Scriptura são do latim. Sola tem a ideia de somente, chão, base. E a palavra escritura significa escritos, em referência às escrituras. Sola Scriptura significa que somente as escrituras são autoridade de fé e prática do cristão. A Bíblia é completa, dotada de autoridade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, segundo Timóteo 3,16. E o que de fato foi o Sola Scriptura? O Sola Scriptura nasceu da ideia de protestar contra as atitudes da Igreja Católica Romana em relação à Palavra de Deus, o modo como esta igreja considerava a Palavra de Deus. A Igreja Católica Romana começou a colocar as tradições acima da Bíblia. Alguns exemplos são as orações aos santos ou a Maria, a Imaculada Concepção, a transubstanciação, o batismo de bebês, a indulgência e a autoridade papal, praticamente para perdoar pecados. Como consequência disto, Martinho Lutero, o fundador da Igreja Luterana e pai da Reforma Protestante, foi a público reprovar a Igreja Católica por seus ensinos não bíblicos. A Igreja ameaçou Martinho Lutero de excomunhão, se ele não se retratasse formalmente. A resposta de Lutero foi, portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. A Igreja Romana não aceitou o Sola Scriptura com a argumentação de que a Bíblia, em lugar algum, afirma que ela própria é o único guia dotado de autoridade para a fé e prática. Mesmo sendo isto verdadeiro, isto falha em reconhecer uma questão crucialmente importante, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela se autoproclama inspirada por Deus, inerrante e dotada de autoridade. E temos aqui como verso principal, o verso que você deve memorizar, em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A declaração protestante somente as Escrituras, sola Scriptura, elevou a Bíblia como o único padrão e fonte decisiva para a teologia. Em contraste com a teologia católica romana, que enfatizava as Escrituras e a tradição, a fé protestante enfatiza a palavra-chave somente. Isto é, somente as Escrituras são a autoridade final quando assuntos de fé e doutrina estão em discussão. A Bíblia deu força e autoridade decisiva à Reforma Protestante e à sua revolta contra Roma e os erros que esta vinha ensinando durante séculos. Em oposição a uma interpretação alegórica das Escrituras, em que muitos significados diferentes eram atribuídos ao texto,
Os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, que levava a sério o significado gramatical e literal do texto bíblico. Nesta semana, examinaremos o princípio da sola escritura com mais detalhes. Descobriremos que o sola escritura implica alguns princípios fundamentais de interpretação bíblica, que são indispensáveis a uma compreensão apropriada da palavra de Deus. Sendo protestantes, devemos manter a Bíblia como autoridade doutrinal e suprema. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais este estudo, que possamos colocar a Tua palavra como autoridade, como a palavra autoritativa de nossa teologia, de toda a compreensão dos assuntos que envolvem a nossa fé, em nome de Jesus.